Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Deu um probleminha aqui na minha câmera, não tô conseguindo aparecer, mas vamos lá para nossa aulinha, né? A nossa aula, provavelmente essa será a última antes das nossas férias que foram adiantadas devido a essa situação atípica do coronavírus, né? Espero que vocês estejam bem, todos os seus familiares e tudo mais, tá beleza? Gente, olha, a gente vai continuar aqui no assunto que é bem interessante, é bem legal e vai te ajudar muito pro resto da tua vida. Se tu aprender esse assunto aqui, né, vai ser um assunto que vai te ajudar muito todos os outros anos escolares da tua vida e pra tua vida mesmo, porque a gente consegue perceber as formas de relevo em todos os lugares que a gente vai, né, que a gente viaja e tudo mais, onde a gente mora, onde a gente vive. A gente precisa entender as formas de relevo para poder a gente saber é, qual é o melhor lugar para construir uma casa, um prédio, né, construir uma piscina. Então a gente precisa entender o que são essas formas de relevo. Ó, basicamente, né, a gente estuda o relevo. Ah, mas tio, o que é esse relevo? São as paisagens, as variações dessas paisagens, ó, que existem na superfície terrestre. O que é a superfície terrestre? É a superfície do nosso planeta, é onde nós vivemos, é o que está visível para a gente na superfície, né? Quando algo está visível para a gente na superfície, por exemplo, de uma piscina ou de uma praia, é porque algo você está vendo em cima da água, né? Então, a superfície do nosso planeta é formada por várias formas de relevo, tá bom? Basicamente, a gente não consegue enxergar todas as formas de relevo a olho nu, porque algumas delas são muito grandes, né, como grandes cadeias de montanha. A gente só consegue ver numa imagem de satélite e a sua totalidade também só é vista sobrevoando em cima uma cadeia de montanhas e tudo mais, certo? Mas é muito difícil a gente enxergar algumas estruturas do relevo por elas serem enormes. Algumas são em lugares que nós não conseguimos alcançar por serem muito profundas, mas basicamente a gente consegue perceber as formas de relevo, tá bom, galerinha? E anota aí no teu caderninho, anota mesmo, viu? Porque isso aqui é assunto novo, é assunto importante, tá? Ó, nós temos basicamente 4 formas principais de relevo, tá? Que são bem tranquilas em relação umas às outras. Ó, nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Vamos ver aqui na imagem para a gente entender melhor. Olha só, as montanhas são essas formas de relevo aqui que tem uma maior altura, uma maior altitude, tá? Então, as montanhas são formas de relevo que têm as maiores altitudes na Terra, são os maiores relevos que nós temos no nosso planeta, beleza? São os que têm mais altura em relação ao nível do mar. Olha o nível do mar aqui, olha a altura da montanha, como ela é bem gigantona, né? Então, olha só, as montanhas elas têm uma característica, né? Que geralmente elas têm, ó, neve nelas por conta justamente da sua altura. Já o planalto, ele se difere das montanhas porque o planalto ele é um relevo que ele é alto, né? Ele não chega a ter o formato de uma montanha, que é o formato que nós conhecemos. Ele tem uma elevação, ele é um pouco mais alto, é um plano mais alto do que o plano do mar. Então ele é um plano alto, tá? Geralmente ele tem esse formato de chapado, ó. Ele é plano em cima, parece que caiu uma chapa em cima e chapou ele para ele ficar bem retinho, tá? Igual uma mesa. Nós temos a planície. A planície é aquele relevo que ela tá no mesmo nível do mar. Ó, o mar começa aqui, a planície aqui também. E a planície ela tem a característica de ser plana, tá? Ela é plana, lisinha, como se fosse uma mesa, mas a principal característica dela é que ela acontece no mesmo nível do mar, beleza? E a depressão, nós temos 2 tipos de depressão. A depressão ela é relativa ou ela é absoluta, né? A depressão, de fato, gente, é qualquer relevo que é baixo, tá? Relevo que é baixo é uma depressão. Ah, por exemplo aqui. Mas no caso, a depressão é relativa é porque ela
vamos começar pela absoluta. A depressão absoluta, ela é uma depressão onde o relevo ela está abaixo do nível do mar. O mar está nesse nível, o relevo está no nível abaixo do mar. Então, isso é uma depressão absoluta. É quando ela está abaixo do nível do mar. Já a depressão relativa é uma depressão que ela é um relevo baixo, mas em relação ao relevo ao redor dela. Por exemplo, aqui, ó, essa depressão por onde corre esse rio é um relevo baixo, mas ele está acima do nível do mar, porém ele está abaixo do nível do relevo ao redor dele, que são esses planaltos, certo? Entendidos? Ó, as montanhas, né, são as maiores elevações da Terra. Existem montanhas que chegam ó, a 8.000 metros de altura, né? Então nós temos aí diversas características. Perdão, gente. Nós temos várias características para a gente saber diferenciar o que é uma montanha e o que não é, tá? Mas basicamente, alguns cientistas eles chegaram a um acordo de que só pode ser considerado uma montanha se tiver aí uma determinada altura específica, né? E geralmente é acima, ó, de 2.000 metros. Se o relevo tem menos que isso aqui, ele não é considerado uma montanha por alguns autores, tá? Olha só, então algumas têm 8.000 metros de altitude. Em geral, podemos definir montanhas como elevações com mais de 300 metros de altura em relação ao seu entorno. Em relação ao seu entorno por conta disso aqui, ó, tá? Por exemplo, tem essas montanhas aqui atrás. Isso aqui também é uma montanha? Pode ser considerado também, tá? Dependendo do seu entorno, da paisagem que está ao redor dela. Ó, gente, quando a gente encontra várias montanhas, como nessa imagem aqui, uma do lado da outra, tá? A gente chama de cordilheira, tá? Isso aqui é a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, pertinho da gente, tá? É nela que nasce o rio Amazonas, o rio que faz com que a gente tenha nossos rios aqui da região, né? Nossas praias, igarapés e tudo mais. Ó, a gente sabe a idade mais ou menos de uma montanha só de observar essa montanha, por exemplo. A gente sabe que uma montanha ela é recente, tá? Ó, uma cadeia de montanha jovem, ela tem aí cerca algumas dezenas de milhões de anos, tá? Como é que eu sei que essa montanha é nova ou velha? Ó, essa montanha aqui, eu até circulei para tu ver melhor, ela é considerada uma montanha recente. Por quê? Porque ela é uma montanha que tem um cume, tem uma ponta dela bem pontiaguda, né? E essas montanhas que tem um pico bem pontiagudo, elas são consideradas montanhas recentes. Por quê? Porque as antigas, elas não têm esse bico. Elas são basicamente, ó, um círculozinho em cima. Por quê? Porque se ela tá lá há muitos e muitos milhares de anos, já deu tempo do vento desgastar ela, né, do clima, da chuva, das plantas, dos animais. Então, o desgaste da montanha é visível no pico dela. Se o pico dela for pontudo assim, é porque ela é nova. Ainda não deu tempo dos agentes erosivos corroerem e desgastarem aí o cume dela, certo? Ó, aqui no Brasil a gente diz, eu sempre falo que a gente não tem montanha, né, no nosso país, mas é verdade. Porém, né, nós temos um tipo de montanha, tá? Esse tipo de montanha são as serras, é o que a gente tem no nosso território. A gente não chega a ter cadeias de montanhas, nós temos serras, né, que são esses relevos mais altos aqui, mas eles são arredondados, ó. Eles não tem aquele bico que nem na montanha, ó. Não tem esse bico, tá? Eles são relevos assim arredondados e eles vão embora, ó, um monte de ondulação no relevo, tá? Esses morros mais antigos, eles se localizam na borda dos planaltos, tá? Esse mais antigo porque, ó, eles têm a ponta bem redondinha, né? Ó, tem uma observação bem interessante que vocês precisam saber. A diferença entre altura e altitude, tá? São coisas bem diferentes. Ó, lembra que eu te falei ainda há pouco que o relevo, ele se baseia muito no nível do mar, tá? Aqui embaixo.
o relevo, ele se baseia muito no nível do mar. Então, para tu saber a altura de uma montanha, por exemplo, a altura dela, você vai medir da base dela, de onde ela começa até o pico mais elevado da montanha. Tu vai ter a altura dela. Já a altitude ela é aquele relevo onde você vai visualizar desde aqui do nível do mar até onde, termina o ponto mais alto da montanha. Isso é a altitude em relação ao nível do mar. Reparem que é diferente, a altitude é muito maior do que a altura do relevo, beleza? Os planaltos, né, que são esses planos altos, tá? São esses relevos maiorzinhos assim, não chega a ser uma montanha, mas é um relevo alto. São áreas com relevo geralmente ondulado, parece que sabe aquelas réguas mole que vocês têm, que vocês levam para a sala de aula? Geralmente eu pego essa régua e eu faço uma força nela para que ela comece a engelhar, a dobrar. Por quê? Para vocês perceberem como é formado esse processo aqui, dos planaltos ondulados. É quando uma placa tectônica faz força daqui, a outra faz força daqui, e esse movimento divergente das placas tectônicas fazem com que o relevo delas se engelhem com o tamanho da força que elas exercem umas sobre as outras, tá? Quando a gente tem um planalto, um plano alto, que do nada, deixa eu ver se tem uma imagem por aqui, não, tem um planalto que do nada ele acaba, sabe aqueles lugares que parece parece que é o fim do mundo, né? Tem um planalto e bem que acaba do nada e tem uma queda enorme. Esses planaltos que tem essas quedas abruptas, né? Desnível abrupto, tipo, bem aqui tá alta e do nada cai, né? A gente chama de escarpas, tá? É escarpa esse tipo de planalto. A gente tem vários planaltos aqui no Brasil. O mais famoso deles é o Planalto Central do Brasil, que você consegue ver no Google Earth, no Google Maps, né? Pesquisa a imagem do Planalto Central, é muito bonito. A gente tem também muitas chapadas e chapadões que são planaltos, que em cima deles é plano, né? É como se fosse uma chapada mesmo, como se alguém tivesse colocado uma chapa em cima e ficou bem retinho, igual uma mesa de ping-pong, né? Então é um relevo alto, mas que ele tem aí na sua superfície, a sua superfície é bem planinha, bem retinha, parece que foi chapado mesmo. Por isso que ele tem esse nome de chapadas e chapadões. Belezura? Já as planícies, elas são relativamente planas, porque a planície ela tem algumas irregularidades, às vezes ela tem umas ondulações também, tá? Mas elas costumam ocorrer a altitudes baixas. O que é altitude, tia? Aqui, é o nível do relevo em relação ao nível do mar. Se a planície ela acontece em altitudes baixas, é porque ela acontece no nível do mar, tá bom? A planície ela tem como característica a acumulação de sedimentos. Como assim? Um rio ou um mar, né? O percurso que ele faz desde a nascente até quando ele vai desaguar, né? Por exemplo, o Rio Amazonas, ele nasce lá nos Andes peruanos, lá no Peru, e ele corre as águas dele até aqui em Belém do Pará, né? Nesse caminho que a água do rio faz, acaba trazendo muitas coisas no caminho, né? Terra, restos de folhas de árvores, restos de rochas. Então, isso são sedimentos, são esses restos que vão se soltando e se acumulando, né? E onde esses restos se acumulam, vão se formando essas planícies, tá? E essas planícies, elas são chamadas de planície litorânea, que é essa planície aqui, que é como em Fortaleza, como deixa eu ver, João Pessoa, na Bahia, Salinas, é uma planície litorânea, onde o nível do mar é o mesmo nível que as pessoas estão aqui nas suas casas, restaurantes, tá? E a planície continental é essa planície que só é continente, não tem água, é só uma grande planície mesmo, não tem rio nenhum por perto, tá bom? As depressões,
É uma forma de relevo que se caracteriza pela posição mais baixa que os terrenos adjacentes, ou seja, é um relevo que é mais baixo que as suas áreas vizinhas. Elas são classificadas em dois modos, que é a depressão absoluta, que eu já te expliquei, né? Sua altitude é negativa, é abaixo do nível do mar. E tem aí a depressão relativa, que é a relação, ela é uma depressão em relação ao terreno que está ao redor dela, né? Porém, ela ainda permanece no mesmo nível do mar. Belezura. Bem, gente, a nossa aula de hoje foi essa. A gente não vai avançar muito mais que isso aqui, tá bom? A gente tem muita crença de que essa situação ela vai acabar logo, a gente vai voltar para nossa sala de aula, para a gente ter as nossas aulas, nossos experimentos, tá bom? Mas por aqui você consegue ver de novo e rever, é o mesmo assunto que a gente veria em sala de aula. Claro que de forma à distância, né? É muito mais legal quando a gente está juntinho e tudo mais. Mas tudo isso vai passar logo, tá bom, meus amores? Beijão pra vocês. Aproveitem as férias que vocês vão ter agora para fazer muitas coisas em casa. Vão ser umas férias que a gente vai aprender muito. Vai ser umas férias diferentes. Não vai ser umas férias iguais aos outros anos. Então, se reinventem com as suas famílias. Brinquem, criem atividades. Não fiquem só no celular, só no videogame. Procurem viver um pouco a casa de vocês, que é um ambiente muito único, tá, meus amores? Beijão pra vocês e até a próxima aula.